Boa tarde a todos, boa tarde, queridos ouvintes, telespectadores aqui da Rádio Vibe Mundial. Hoje, terça-feira, dia 4 de agosto de 2020, são 17 horas e 31 minutos exatamente, aqui nas ondas da Rádio Vibe Mundial, diretamente de São Paulo, Brasil. Boa tarde, Jean, boa tarde, queridos amigos aqui da Rádio Vibe Mundial. E hoje nós temos, então, uma nova edição do nosso programa Semente Abstrata. Pessoal, eu vou deixar, tem uns pequenos recados, eu vou deixar para falar no final, porque é aquilo, nós programamos uma coisa, né, mas acontecem fatos relevantes aí num contexto maior, num contexto mundial, que se faz necessário aí fazer alguns comentários, né? E eu estou me referindo a essa terrível tragédia que aconteceu agora, há algumas horas, no Líbano, né, em Beirute, essa explosão, que ainda não se sabe muito bem o que aconteceu, né? Eu estava até conversando com o Jean aqui, meu colega, meu amigo, estão falando que são fogos de artifício, enfim, mas é um negócio realmente impressionante. Quando eu vi, eu fiquei chocado, porque dentro da minha ignorância, eu peço desculpas aí, mas a minha percepção parece assim, numa escala menor, parece as explosões lá de Hiroshima e Nagasaki, sabe? Um negócio impressionante, impressionante mesmo, né? Chocante, chocante. Então, pessoal, hoje o tema do programa é o simbolismo da esfinge, né? Que, aliás, é um tema fantástico, maravilhoso, mas vamos falar um pouquinho, né? Vamos fazer aqui algumas reflexões sobre essa questão terrível lá que aconteceu no Líbano, já deixando aqui a nossa solidariedade. Eu falo aqui em nome do Semente Abstrata, em meu nome, em nome do Ademir Serafim, em nome da nossa equipe tão querida, né? Eu até deixo aqui um beijo para todos, um beijo, um abraço, tá? Para a Mari, para a Bianca, tá? Para o Alan, para o Rodrigo, e aqui em nome, então, de toda a equipe do Semente Abstrata, eu deixo aqui a nossa solidariedade ao povo do Líbano, né, e ao povo de Beirute. É um negócio terrível mesmo, terrível. Agora estava fazendo aqui algumas reflexões, pessoal. Foram realmente de última hora, assim, mas eu acho que são oportunas, então eu decidi repartir aqui um pouquinho com vocês. Nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais, né? Vamos observar, vamos ver as repercussões desse fato, né? Vamos ver realmente o que aconteceu. Ainda acho que está muito no campo da especulação. Vamos ver, vamos aguardar, né? Mas de qualquer forma já temos alguns indícios aí pelo lado, claro, pelo lado astrológico, né? Pelo lado tarológico, nós podemos aí fazer algumas reflexões a respeito. Se der tempo, nós falamos um pouquinho da esfinge. Se não der tempo de fechar a esfinge hoje, nós falamos na semana que vem. Afinal, não temos pressa, né? São vários assuntos interessantes que nós podemos aí discorrer nos programas semanais. Mas então, sem mais delongas, pessoal, pelo lado astrológico, existe uma questão muito significativa, né, do dia de hoje, que é a seguinte. Marte, planeta guerreiro, né? E lembrando que hoje é terça-feira, né? Hoje, terça-feira, é o dia de Marte, né? Então, a força de Marte está muito grande no dia de hoje. Cuidado com os conflitos, né? Os ânimos estão tem uma tendência aí de estarem muito exaltados, né? E, além de tudo, Marte está nos transitando no signo de Áries, está no seu domicílio, ele tá transitando no signo que ele rege, signo de Áries. E hoje é uma terça-feira, dia de Marte. Marte em Áries está fazendo, nesse momento, uma quadratura exatíssima com Júpiter no signo de Capricórnio. Júpiter retrógrado em Capricórnio. Um aspecto bastante tenso, né, entre esses dois signos cardinais. E assim, aí existe essa questão de Marte como uma força guerreira, né, como uma força conflituosa pelo lado de sombra, claro, e Júpiter, estando retrógrado, né, e nesse aspecto de quadratura,
Júpiter é um planeta dado a justamente o que? A explosões, né? A roubos, tá? Júpiter é o maior planeta do sistema solar, né? Júpiter, quando ele expande coisas boas, né? Coisas positivas, maravilha, que ótimo, né? Mas quando ele expande questões complicadas, né? É complicado, é complicado. Ainda mais estando nesse jogo aí, Júpiter e Marte, né? Intensos, aflitos. Como se não bastasse, nós temos a Lua cheia no signo no signo de Aquário. Né? Nós estamos agora com o Sol transitando em Leão. Né? Hoje é dia 4 de agosto. O Sol está ali mais ou menos na metade do seu trânsito pelo signo de Leão. Daqui 15 dias o Sol já ingressa no signo de Virgem. E a Lua está cheia no signo que é o oposto a Leão. Oposto e ao mesmo tempo complementar a Leão, que é Aquário. Tá? Que é Aquário. Então, essa combinação dessa quadratura, né, de Júpiter com Marte, Áries e Capricórnio, somada à Lua em Aquário, como eu vejo aí a Lua cheia em Aquário como nitroglicerina pura. Né? Curioso, bastante curioso essa combinação e esse fato que aconteceu hoje, tá? E isso sem contar que nós estamos vivendo ainda um quadro bastante difícil da pandemia, né, do coronavírus, no mundo inteiro. Aqui no Brasil, na América do Sul, realmente a questão não está fácil, né? Parece que nós vamos ter que conviver ainda um bom tempo com essa situação. Né? Tenhamos fé que tudo vai melhorar, né? Mas, por enquanto, ainda é uma incerteza muito grande, tá? Mas essa é uma questão à parte, né? Estamos falando aqui dessa explosão que aconteceu, então, lá no Líbano. Né? Essa Marte, o fogo, né? O fogo da guerra, o fogo do conflito, Júpiter tenso ali expandindo e a Lua aquariana, Aquário, como eu falei, como nitroglicerina pura. Né? Uma impaciência emocional muito forte, que a Lua em Aquário traz pelo lado de sombra. Lembrando que a gente sempre trabalha, pessoal, na polaridade, tá? Sempre trabalhamos na polaridade. Sempre você tem sempre que observar a polaridade. Não existe nada que seja totalmente bom e positivo e nada que seja totalmente mal ou negativo. É o próprio símbolo, nós já falamos tantas vezes aqui no Semente Abstrata, no Núcleo 137, é o próprio símbolo do Yin e do Yang, né? Luz e sombra. Luz e sombra sempre. A luz se projeta na sombra, a sombra se projeta na luz, e assim o jogo da polaridade vai cumprindo o seu papel aí na evolução da humanidade e na evolução do ser humano, como no seu própria lei de Hermes, né? Uma das 7 leis herméticas, né? Que é a própria lei da polaridade. Mas um outro fato curioso também, pessoal, né? A data de hoje, 4 de agosto de 2020, né? Se nós fizermos a redução teosófica, que consiste no quê? Você pegar os números, por exemplo, hoje é 4 do mês 8 de 2020. Então você soma 4 mais 8 mais 2 mais 2, tá? 4 mais 8 mais 2 mais 2. Você tem você tem a soma desses números. Nós temos o número 16, que é a casa de Deus, né? O arcano, a torre, a casa de Deus, que é um arcano de queda, né? Um arcano que trata também pelo lado de sombra de queda. Ele é simbolizado por uma torre sendo atingida por um raio, né? E sendo fulminada por um raio e aí causando a destruição da própria torre. Então, o lado de sombra do arcano 16, a torre, a casa de Deus, é destruição, é queda, né? O próprio 11 de setembro de 2001, a queda das Torres Gêmeas, elas foram praticamente como se você estivesse vendo o arcano 16 vivo na sua frente, tá? Aquela cena da queda das torres e das pessoas caindo e tal, daquele caos todo, é o arcano 16 vivo, ali na frente de todo mundo, tá? O professor Ademar Ramos já falava isso, né, há 19, quase 20 anos, né? Eu deixo aqui o meu beijo também, meu abraço para o saudoso professor Ademar Ramos. Então, existe essa questão também hoje ligada ao arcano 16.
E o arcano 16, pessoal, ele é relacionado ele é regido, relacionado ao signo de Capricórnio. Ele é relacionado, regido ao signo de Capricórnio. E o dia de hoje é o dia 4, né? O dia 4, o arcano 4 é um arcano que é regido aí, no caso, por um planeta, não por um signo, é por um planeta que, no caso, é Júpiter. É Júpiter. Então é curioso, né? Você vê o dia 4, Júpiter, né, fechando no arcano, na data total no arcano 16, Capricórnio, Júpiter está em Capricórnio. Então eu entendo que essa combinação, ela traz mais um elemento importante naquela quadratura, aquele aspecto tenso astrológico que nós vimos, envolvendo Júpiter Capricórnio e Marte domiciliado ali no signo de Áries. Lembrando que o arcano, né, que rege Marte é a força, é o arcano 11, tá? É o arcano 11. E o arcano que rege o signo de Áries é o arcano 5, o Hierofante, né? O Papa, o Hierofante, o Pontífice. E é curioso, se eu começar a fazer uma reflexão mais profunda, assim, se você soma, né, o arcano 11 de Marte, mais o arcano 5, que é associado ao signo de Áries, você chega novamente ao arcano 16. Né? Então tem uma força aí hoje muito grande, eu vejo, do arcano 16 mesmo. E ressaltando novamente que hoje é uma terça-feira, né? Dia de Marte. O 11 de setembro de 2001 também ocorreu numa terça-feira. E trazendo um pouquinho ainda das 7 leis herméticas, né, dos aforismos de Hermes, o Trismegisto, 3 vezes grande, existe a lei da causa e efeito, né? Não existem casualidades, mas existe, assim, sempre uma grande relação de causalidade, tá? Uma relação de causalidade. Então eu gostei, eu achei oportuno, considerei oportuno trazer essas reflexões aqui sobre esse fato, que nós vamos observar, vamos observar aí o que vai acontecer nos próximos dias, né? Vamos ver o que vai se esclarecer dessa questão terrível, terrível mesmo. E fazendo só a título de curiosidade, né? Hoje cedo eu estava fazendo meu passeio de bicicleta, pedalando aí pelas ciclovias de São Paulo, e eu estava refletindo algumas coisas e me veio um livro que eu li há alguns anos, que é um livro que me marcou muito, até deixo como dica de leitura também. O livro se chama Adonai e é de um autor libanês, o Jorge Adum. É um livro muito bom, eu recomendo fortemente, porque ele é um livro que ele trata de iniciação pura, e também de questões históricas muito relevantes ali relacionadas ao Oriente Médio. Mas o Jorge Adum, ele conta, né, as iniciações dele nas fraternidades ocultas, nas fraternidades secretas, nos colégios iniciáticos que existem ali naquela região. Vocês veem que o Líbano é um país tão pequenininho, né, pequenininho em extensão, mas é riquíssimo em história, é riquíssimo em cultura, né? E ocultamente o Líbano contém pelo menos 2 fraternidades ocultas, 2 fraternidades, nós chamamos de fraternidades jinas, tá? 2 fraternidades secretas, que no caso é a fraternidade de Monte Líbano e a fraternidade de Baalbek. E neste livro, o Jorge Adum, então, fala muito dessas tradições, fala do contato dele com essas tradições, das iniciações dele junto aos drusos, por exemplo, né, que é um povo especialíssimo que vive ali naquela região também, né? Vivem ali no Líbano, na Síria e em Israel. E também a iniciação dele junto aos sufis, que são os iniciados, né? E os iniciados islâmicos, e sendo que ele era cristão, no caso, o Jorge Adum era cristão de nascimento. O Líbano possui essa grande, apesar de ser um país pequeno, né? Essa grande diversidade de tradições, de religiões, né? E muitas vezes isso gera conflitos. Há alguns anos o Líbano passou por uma guerra sangrenta, que durou 15 anos.
se eu não me engano, entre 1975 e 1990, o país, desde 1990, portanto, o país vinha sendo reconstruído. O Líbano faz fronteira ali com a Síria, com Israel, está no meio daquele barril de pólvora, né, que se fala ali do Oriente Médio, né? E a despeito disso, é um país com... Eu não conheço, infelizmente ainda não conheço, espero ter a oportunidade de conhecer logo, logo. Mas é isso, é um país com uma riqueza muito grande, com uma riqueza iniciática muito grande. Nós não podemos nos esquecer também, né, que o Líbano antigamente era a Fenícia. A Fenícia foi uma grande civilização, né? A Fenícia, por exemplo, que legou a escrita, né, o alfabeto. E a Fenícia, existem muitas questões ocultas e maravilhosas, interessantíssimas, relacionadas à história oculta do próprio Líbano, da própria Fenícia, e muito relacionadas ao Brasil também. Mas só para trazer alguns elementos, por exemplo, o Líbano, a Fenícia está relacionada diretamente à construção do Templo de Salomão, né? De Salomão, o famoso Templo de Salomão, né? O célebre Templo de Salomão. Se conta a história que para construir o templo, né, Salomão se associou ao rei fenício e o rei fenício enviou ali um arquiteto, né, um arquiteto que possuía a habilidade de construir um templo nas medidas canônicas, né, nas medidas sagradas, porque ele fazia parte, né, no caso, esse arquiteto é Hiram Abif. Hiram Abif faz muito parte também das tradições maçônicas, mas Hiram Abif tinha essa habilidade porque justamente ele era iniciado nesses colégios, tá, presentes ali no Líbano e também no Egito, que depois originou uma ordem chamada Ordem dos Monges Construtores, que eram muito ligados aos Templários, né? Aí os Templários já levaram essa tradição para a Europa, ali na Idade Média, para construir aquelas igrejas, aqueles templos canônicos maravilhosos que existem ali na Europa, milenares também, já com quase 1000 anos, né? Existem ali espalhadas por toda a Europa. O próprio caso da Catedral de Notre Dame, que foi parcialmente consumida no fogo no ano passado, é uma catedral canônica, né? Existem outras tantas, tá? Mas então, o Templo de Salomão ele só foi possível porque existia ali um fenício, né? Um iniciado fenício que trouxe aquela habilidade de construir realmente um templo canônico, um templo iniciático, né? O célebre Templo de Salomão, que aí, como eu falei, está relacionado às tradições maçônicas existentes até hoje, né? Muito ligados a quem gosta de tarô, quem se interessa por tarô, muito ligados, por exemplo, ao Arcano 2. Esses mistérios estão muito ligados ao Arcano 2, a sacerdotisa, a papisa. Tá bom, pessoal? E existe também, não vai dar tempo de falar hoje, mas existe uma ligação muito grande do Líbano, da Fenícia, com o Brasil. Não só pelo fato do Brasil ter a maior comunidade libanesa fora do Líbano, se eu não me engano, são 6 milhões de pessoas do Brasil, né? De libaneses e descendentes de libaneses. Mas existe uma ligação muito grande entre o Brasil e a antiga Fenícia, que hoje é o Líbano, oculta, né? Porque o Brasil, há cerca de 3.000 anos, foi colônia fenícia, tá? Foi colônia fenícia, não dá tempo de falar agora, mas é uma parte muito bonita, ainda muito pouco explorada da história do nosso país, da história do Brasil e da própria história universal, mas que houve, por exemplo, muitas pessoas... muitos historiadores, arqueólogos sérios que pesquisaram, encontraram inúmeras evidências, tá, da presença fenícia no Brasil. Dentre eles, o principal é o historiador e arqueólogo amazonense, o Bernardo Azevedo da Silva Ramos, tá? Fez um trabalho de pesquisa incrível, ganhou prêmios no exterior e, infelizmente, no Brasil, hoje ele é esquecido, tá? Mas estão muito relacionados ali ao mistério da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, tá?
É oportuno, pessoal, porque hoje era para nós falarmos um pouco da esfinge, né? Vamos deixar para falar na semana que vem. O simbolismo da esfinge. Mas é oportuno trazer, salientar, né, e trazer aqui para vocês, por exemplo, o Rio de Janeiro, nossa querida cidade maravilhosa, possui ali duas esfinges naturais, à vista de todos, né? A própria Pedra da Gávea, né, muito relacionada aí aos mistérios fenícios, e o próprio Pão de Açúcar. Quando você observa o Pão de Açúcar um pouco mais de longe, assim, você vê, é o próprio formato, né? Uma esfinge direitinho. É incrível. Você pega ali a balsa, né, para ir, por exemplo, do Rio para Niterói ou do Niterói para o Rio, que você tem uma visão perfeita ali do Pão de Açúcar pela Baía de Guanabara, você vê direitinho, né? O formato de uma esfinge. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Vou passar então, nesses últimos 3 minutinhos, vou passar os recados que nos cabem, e aí nós fechamos o programa de hoje, então. Pessoal, quem quiser entrar em contato conosco, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, visite o nosso site www.sementeabstrata.com.br e também as nossas redes sociais. Pessoal, nós estamos com as inscrições abertas do próximo curso básico, as bases da astrologia, teoria e prática. Tá? É um curso online que vai ser ao vivo, mas as aulas vão ficar gravadas. Então, quem se inscrever vai ter a oportunidade de, durante 20 dias, poder ver, rever e estudar as aulas, tá bom? Vai ficar ali durante um bom período, as aulas vão ficar disponíveis para os alunos que se inscreverem no curso, tá bom? O curso vai ser todas as terças-feiras, a partir do dia 25 de agosto, das 19h30 às 21h30, tá bom? Então, para maiores informações e inscrições, mandem um e-mail para nós, sementeabstrata@gmail.com, ou você também pode encontrar pesquisando o nosso site, www.sementeabstrata.com.br, ou também visitando as nossas redes sociais, www.facebook.com/sementeabstrata, no YouTube, www.youtube.com/sementeabstrata, ou no Instagram, Instagram, @sementeabstrata. Ali você vai ter o link onde você pode fazer a inscrição diretamente lá no Eventbrite, tá bom, pessoal? Então, não fique fora dessa, vai ser uma oportunidade muito legal aí de fortalecer, né, é aquilo de começar e trilhar o seu caminho no conhecimento maravilhoso da astrologia, que você deve usar para você, para o seu enriquecimento, para o seu crescimento interior, para ajudar as pessoas à sua volta. E por que não, né, para começar a trilhar aí uma nova profissão, né? A profissão de astrólogo é uma profissão maravilhosa e com certeza vai ser cada vez mais demandada aí no futuro, tá bom, pessoal? Então é isso, acho que esses eram os recados que tinham para hoje. Eu deixo aqui o meu beijo, deixo o meu abraço, desejando para todos aí uma ótima semana, que nós tenhamos dias melhores, tá? E deixando novamente aqui a nossa solidariedade e o nosso lamento pelo terrível fato que aconteceu em Beirute na data de hoje. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para todos. Obrigado, Jean. E é isso. Até a próxima semana, pessoal.